Eu tenho muitas vezes dito que, assim, o tempo inteiro as pessoas apontam, né? Assim, olha, os políticos são corruptos, os partidos são corruptos. Não existe corrupção se não houver, no mínimo, a conivência dos demais órgãos. E eu tenho dito, e já falei isso aqui, que o Rio de Janeiro deveria ser pedagógico para o resto do Brasil. Como, então, um governador arruina um Estado de tanto que roubou e o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, ninguém viu nada, ninguém aprovou nada, ninguém nunca viu, o Tribunal de Contas do Rio nunca percebeu que havia superfaturamento de alguma coisa, o Ministério Público do Rio de Janeiro nunca recebeu denúncias. Ou no Rio de Janeiro acontece aquilo que acontece em quase todos os estados, quando atinge quem está no governo, as denúncias nem são aceitas, os inquéritos são arquivados, o Tribunal de Contas cria lá resoluções e não sei o que ainda para ajudar a maquiar as contas. É pedagógico isso. Agora, semana passada, no Rio de Janeiro, quando 5 dos 7 conselheiros foram presos, na verdade foram 6, porque um já estava preso e foi o que delatou os outros 5. Só sobrou uma conselheira, por enquanto. E aí você fica pensando como um órgão que é criado justamente para ajudar a fiscalizar as contas públicas, tem essa situação. Aqui no Espírito Santo, historicamente também, nós já tivemos muito problema com conselheiros do Tribunal de Contas. Inclusive tem um afastado, né? Tem um que é conselheiro até hoje, que já esteve envolvido em operações da Polícia Federal. Nós temos conselheiros que foram nomeados mesmo, tendo sido condenados por improbidade administrativa. O Tribunal de Contas, assim como outros órgãos, passou da hora de ser mais transparentes do que são, e a escolha de conselheiro precisa ser repensada urgentemente. Ou os conselheiros deveriam ser concursados ou escolhidos pela própria categoria entre os auditores de carreira. Então, assim, nós vivemos hoje tanta aberração no país que as pessoas estão perdendo a confiança, e isso é um risco para a democracia. Já foi dito aqui, e agora me reportando ao Congresso Nacional, hoje tem pelo menos 3 questões lá sendo debatidas, que é a questão de legalizar o Caixa 2, de aprovar a chamada lista fechada e aprovar o projeto que pune abuso de poder de autoridade. Não é que esses projetos não sejam importantes e não devam ser debatidos, precisam sim, deputada Eliana, ser debatidos, menos o Caixa 2, obviamente. Mas cadê a legitimidade de um Congresso que tem já pelo menos 200 de deputados e senadores indiciados, investigados, já como réus no Supremo? Cadê a legitimidade? Então é óbvio que isso é um casuísmo imenso. Quando se pensa em discutir essas coisas, no meio do alvoroço da Lava Jato e de tantos escândalos, quando se propõe isso, é casuísmo sim, é oportunismo barato, travestido de reformas necessárias para a sociedade. No caso dos nossos parlamentares hoje, tão envolvidos nessas situações, seria, primeiro, os partidos políticos que defendem hoje a esquerda, a direita, de cima, de baixo, todos os caciques defendendo as mesmas coisas, porque estão todos enrolados na mesma situação. Então, primeiro os partidos deveriam vir a público e expurgar dos seus quadros os corruptos, para mostrar que estão dispostos a uma nova ética, uma nova moral, um novo republicanismo, um novo compromisso com a sociedade. Primeiro os partidos deveriam fazer uma autolimpeza, uma autorreforma em seus quadros, e aí vir a sociedade, firmar um pacto com a sociedade, de ética, de moralismo, de republicanismo, de compromisso efetivo, para depois poder ter moral para discutir efetivamente
isso que querem discutir a toque de caixa ali no Congresso Nacional. São tempos obscuros e tempos difíceis. Nesse ponto, nós vemos a história da Itália se repetir, quando lá, na época da Operação Mãos Limpas, todos os grandes partidos se uniram para defender os seus corruptos. E isso é que está acontecendo agora no Brasil. Obrigado, presidente.